Imagem, por favor, da briga. Me dá a imagem da briga. A reportagem chegou agora. Você vai vendo comigo. Repara, esse motorista invadiu uma ciclovia. Começa um bate-boca entre ele e o ciclista. O mal estava prestes a acontecer. O rapaz de bicicleta começa a discutir. Olha, vamos ver a confusão aí. Ele diz, você está errado, você está errado. O motorista avança com o carro. Já já ele vai descer do veículo. O ciclista ainda continua, devia ter seguido a vida dele também, né? Devia ter seguido a briga dele, deixado isso daí para trás. Porque podia ter acontecido um atropelamento, mas não aconteceu. Olha só o motorista indo para cima desse ciclista, já dá um empurrão, o cinegrafista amador registra tudo de longe. Você vai vendo diversos golpes que são dados contra esse ciclista. São golpes extremamente violentos, pessoas aparecem para tentar apartar a confusão. A reportagem exclusiva do nosso Leonardo Lara vai contar detalhes de toda essa agressão banal. O homem pede socorro, pede para não morrer. O Léo conversou com a vítima. Põe no ar a reportagem. O carro branco está parado em cima da faixa destinada aos ciclistas. O homem de blusa rosa, revoltado, para a bicicleta na frente do veículo e não deixa ele avançar. Os dois começam a discutir. O motorista vai saindo devagar. Neste momento, o ciclista olha para ele e xinga. O motorista ouve, sai do carro apressado e dá um empurrão no ciclista. Toda a confusão aconteceu nessa avenida, uma das principais de Niterói, na região metropolitana do Rio. A ciclofaixa é bem sinalizada, o que não significa respeito ao ciclista. A cena foi gravada por um porteiro desse condomínio, mas a briga não parou por aí e só piorou. Os dois começam a trocar socos no meio da rua. Os motoristas que passavam pelo local começam a buzinar. Outras pessoas se aproximam. A agressão continua. Um homem chega para tentar apartar a briga, mas não consegue. 3 homens conseguem separar os dois. Uma mulher com um cabo de vassoura chega a atingir as costas do motorista e a briga termina. Daniel é o ciclista que aparece na imagem. O que aconteceu antes do início da gravação? O que o vídeo não mostra? O vídeo não mostra o momento que eu paro com a bicicleta, abro o braço falando para ele que ele estava errado, sem levantar o tom de voz. Falei para ele que ele estava errado, que ele não podia estar parado na ciclovia, são 5 pontos na carteira, multa grave. E ele reagiu como? Ele reagiu saindo do carro, gritando comigo que estava pedindo com educação para que eu saísse da ciclovia, porque senão ele iria passar por cima de mim com o carro. Segurou a roda da frente na minha bicicleta e tentou literalmente me jogar para fora da ciclovia. Fez isso 3 vezes, foi quando ele entra no carro e começa a imagem do vídeo. Agora ele tem medo até de sair na rua. Literalmente com medo de sair de casa. O que passa pela tua cabeça? Justiça, né? O motorista já foi identificado e, segundo o órgão de trânsito de Niterói, ele será multado em R$ 127, além de 5 pontos na carteira. Mas o ciclista também vai entrar com processo por danos morais contra ele. Eu vou direto ao Rio de Janeiro, onde o nosso Hernani Alves tem outras informações. Diga, Hernani. Olha, Bate, mesmo após as agressões, esse ciclista conseguiu tirar uma foto da placa do carro do motorista. Foi desse jeito que a polícia conseguiu identificar o autor das agressões. Agora, os policiais vão mandar uma intimação para a casa desse homem para que ele compareça à delegacia com o objetivo de prestar depoimento, já que possivelmente será indiciado aí pelo crime de agressão, além da questão envolvendo o Código de Trânsito. Bate. Obrigado, Hernani. O Hernani está revoltado, assim como eu, porque a Justiça de São Paulo, não é só cumprindo a legislação, não é que o juiz é bonzinho, não, está cumprindo a legislação do Brasil. Essa menina que matou o pai e a mãe está hoje na rua, está livre. Ela pode ir para onde ela bem entender e diz que a saída de Páscoa
Portanto, ela pode passar a Páscoa com a família. Veja que ironia do destino. A menina que acabou com a família dela, matou o pai e a mãe, hoje está solta 14 anos depois de um dos crimes mais horrendos da história do Brasil. Aqui no meu Instagram eu já recebi, olha, quase 2.000 comentários e as pessoas dizendo o seguinte, a maioria das pessoas falando que uma assassina de um pai e de uma mãe mereceria no mínimo a prisão perpétua, mereceria no mínimo ficar até o fim da vida atrás das grades. Ela, inclusive, foi considerada indigna para receber a fortuna na época do crime há 14 anos. Esse dinheiro era estimado em 3 milhões de reais. Ela estava matando os pais para ficar com os 3 milhões que os pais tinham, que levaram uma vida inteira para ganhar esse dinheiro. Hoje essa fortuna vale 10 milhões de reais. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. A Isabela diz, porque ela mata a família e ganha o direito de passar a Páscoa com a família. Parece ironia, Bate. Pois é, o que eu disse agora. Ana Carolina, é um absurdo a lei brasileira. Vergonha ver a justiça estar do lado dos bandidos. Quem fica preso? A gente em casa, enquanto um monstro desse que a Suzana tá livre, leve e solta. Daqui a pouco eu vou descobrir também, e vou passar para você de casa, se ela vai ter que voltar para a cadeia dia 15, mas talvez vai poder sair para passar o Dia das Mães nas ruas. Como é que uma menina que matou a mãe recebe um benefício de passar o Dia das Mães nas ruas? É triste. Daqui a pouco as informações. Garoto de 13 anos é abusado e morto pelo professor de futebol. O professor ganhou a confiança do menino. Atraiu a criança até uma praça dizendo que ia entregar as chuteiras e as roupas para jogar a partida de futebol. Mas o professor já tinha todo o plano traçado. Rendeu o menino, arrastou a criança até o matagal onde cometeu o crime. Nós acompanhamos a polícia. Dá a imagem, por favor, Edu. A polícia tentando localizar o corpo de Daniel, de 13 anos, que sumiu no fim da tarde de quarta-feira e o corpo só foi encontrado agora no meio da mata. O professor acusado do assassinato e abuso tem 40 anos de idade. Ele já tinha cumprido pena por abusar de crianças em outro estado. Olha a lei brasileira. O homem que, segundo a polícia, matou e abusou dessa criança já era condenado a 12 anos de prisão, mas cumpriu só 4 anos. Ou seja, para a justiça brasileira, uma pessoa que abusa de um menor, 4 anos foram suficientes para fazer ele supostamente se arrepender pelo crime. Não adiantou, porque saiu da cadeia e cumpriu o que a cabeça dele de maníaco mandava. Um crime ainda mais horrendo, uma atrocidade. Põe no ar a reportagem inédita. A mãe conta que ele saiu de casa para encontrar um professor da escolinha de futebol que o menino frequentou por 4 meses no ano passado. Ele saiu de casa ontem de 2 horas da tarde para encontrar com esse professor, que ia entregar a ele o padrão de futebol e a chuteira. Aí até então ele saiu de 2 horas, quando foi de 3h30 eu liguei para ele, para saber se ele tinha chegado na praça e tinha encontrado com o professor. Aí ele disse, eu tô mãe, eu tô conversando com ele. Aí quando foi depois eu retornei a ligar para ele. Aí ele disse, mãe, eu já tô indo para casa. Aí eu esperei, deu tempo dele chegar em casa. Aí ele não chegou, eu liguei de novo. Aí quando eu liguei ele já atendeu chorando e gritando, pedindo socorro. Aí nisso desligaram o telefone dele e quando eu retornei de novo a ligação o telefone estava desligado. Após a ligação desesperada do menino, um tio dele foi na casa do professor Luciano Silva do Nascimento várias vezes. Aí eu fui lá e achei a casa dele, ele não estava, umas 6h30 para 7 horas da noite foi que eu encontrei com ele, todo nervoso. Aí eu perguntei, tu queria o que com meu sobrinho? Você viu meu sobrinho hoje? Ele disse, não, porque eu falei com ele, ia passando, vi ele. Não, ele estava lá dentro, você entrou lá e falou com ele, marcou com ele, não foi hoje? Aí ele disse, não marcou nada comigo não. A família acionou o conselho tutelar da cidade, que também foi até a casa do homem. Lá ele recebeu a equipe mais tranquilo, mas quando assinou o relatório do conselho, deixou no papel o que pareciam ser marcas de sangue. No relatório que ele assinou do conselho tutelar, na exposição de fatos, eu desconfiei de umas manchas, parecia ser sangue. E trouxe até a delegacia, onde a delegada pegou para levar para o ML para fazer o exame, para ver se era sangue ou não. Na delegacia de São Lourenço da Mata, amigos e familiares ficaram de plantão,
esperando respostas. Uma equipe da Polícia Civil foi até a Praça do Canhão para tentar encontrar câmeras de segurança que mostrassem o caminho percorrido por Denilson e pelo professor, já que lá teria sido o local de encontro marcado entre eles. Aqui na delegacia, a família descobriu que, na verdade, o homem já tinha sido preso uma outra vez, suspeito de pedofilia. Ele foi ouvido aqui na delegacia, encaminhado para o IML, onde passou por exames. Ele já foi acusado de crime em Mato Grosso, de pedofilia. Ele pode ter feito o mesmo com meu filho. Segundo a polícia, o corpo foi localizado aqui nesse terreno, já são várias viaturas fazendo aqui o isolamento do local, pessoal do 20º Batalhão. Logo mais à frente a gente percebe também a viatura do Corpo de Bombeiros, ou seja, local de difícil acesso e a necessidade de todo o apoio possível para fazer o resgate do cadáver. A criança, então, confirmação de que o menino acabou sendo de fato assassinado, que os policiais do 20º Batalhão, que a partir de agora então fazem o isolamento aguardando a presença do Instituto de Criminalística para que uma perícia seja efetuada e que o cadáver seja removido pelo Instituto de Medicina Legal. A autuação do suspeito também foi feita na capital para evitar que a população revoltada tentasse fazer justiça com as próprias mãos. De acordo com a polícia, o acusado já foi preso por abusar sexualmente de outro adolescente, também de 13 anos. O crime aconteceu no estado do Mato Grosso. José Luciano foi condenado a 12 anos de prisão, mas cumpriu apenas 4. Você está vendo imagens ao vivo do helicóptero da Record, um grande incêndio agora, um incêndio de grandes proporções. São imagens ao vivo às 6h44 no horário de Brasília, na região central de São Paulo, no bairro do Brás. O fogo vai consumindo rapidamente tudo o que sobrou do shopping. Houve um desabamento também e 2 bombeiros que estavam no resgate acabaram se ferindo. As chamas ainda são muito intensas, 130 homens do Corpo de Bombeiros, mais de 40 viaturas da corporação da região aqui central de São Paulo. Viaturas de outras cidades também estão ajudando a conter esse incêndio no shopping do Brás. Daqui a pouco os nossos repórteres trazem outras informações ao vivo aqui no Cidade Alerta Especial. Bom, preciso falar desse caso, não é? Esse caso, vem para mim, por favor. Põe a foto dela aqui atrás. Esse caso me deixa completamente transtornado. Ainda mais hoje, no dia do meu aniversário, né, eu tenho que me deparar com a notícia de que a justiça brasileira colocou nas ruas a menina que foi condenada por matar o pai e foi condenada por matar a mãe. Aí está a casa. Dentro desta casa aconteceu Essa daí é a Suzane, imaginem só, Brasil. Imaginem só, meus amigos, chorando em cima dos corpos no dia seguinte do assassinato, ainda ninguém sabia que ela era assassina, e ela chorava copiosamente, como uma atriz de novela. Como uma atriz de novela, ela chorava em cima do corpo da mãe e do corpo do pai. Como se não soubesse quem teria matado a mãe, como se não soubesse quem teria invadido a casa naquela noite e matado o pai. Tanto o Manfred quanto a mãe dela tratavam com muito carinho a filha. Davam beijos. É claro, podia não ser a família perfeita, mas ela morava com os pais e recebia carinho sim. E nesse momento, eu informo para todo o Brasil que a Justiça, cumprindo a legislação brasileira, coloca Suzane nas ruas. Ela saiu ontem ela já podia sair da penitenciária no Vale do Paraíba e ir para onde bem entender, livre, como se nada tivesse cometido. Pode ir para outra cidade, pode visitar quem quisesse, porque essa saída temporária de Páscoa existe para a pessoa passar com a família. Agora a pergunta que eu faço para o Brasil é a seguinte: que família que Suzane Richthofen tem para passar? A mãe que ela matou? Vai passar a Páscoa com o pai que ela matou? Com o irmão Andréas que não quer ver a cara dela? Afinal de contas, ela é assassina dos pais dele. O debate está pegando fogo e o nosso Polito tem todas as informações sobre a soltura da menina que matou os pais. Diga lá, Polito. Pois é, Bate, ela saiu de fininho ontem, às 3h30 da tarde, precisamente, da penitenciária P1 em Tremembé. Ninguém viu justamente por conta da película escura do carro e por conta do horário, que não é normal. Na verdade, as outras detentas que tiveram o mesmo benefício saíram às 9 da manhã, em horário completamente diferente. E Suzane, de fato, não tinha sido vista no meio desse grupo.
À tarde, os advogados confirmaram que ela saiu dentro de um carro com película escura, às 3h30 precisamente. No ano passado, quando começou a desenrolar esse processo em relação ao testamento, a Justiça de fato excluiu Suzane, o que fez com que ela perdesse 10 milhões de reais. Mas a briga não parou ainda não. Tudo isso ainda deve acumular um outro processo que talvez desenrole neste ano. O fato é que esse benefício concedido a Suzane von Richthofen é lei. Portanto, toda detenta que entra no sistema semiaberto, ou seja, que tem o direito a sair da cadeia em determinados períodos, pode sim estar fora nas ruas em 5 momentos do ano, Bate. Dia dos Pais, Dia das Mães, uma ironia no caso dela, não é verdade? Páscoa, Natal e Ano Novo. A defesa até tentou, no final do ano passado, deixar que Suzane von Richthofen saísse no Natal, mas isso foi negado pela Justiça por conta do endereço. Ela teria dado o endereço de uma amiga e teria que ser necessariamente de um familiar. Fazer o quê? Fazer o quê? Lamentar. Lamentar, Polito. Não tem outra coisa o brasileiro fazer a não ser lamentar essa decisão de colocá-la nas ruas após ter cometido um crime tão bárbaro. Eu vou conversar com meu colega, que está todos os dias comigo às 6 da manhã, no Balanço e no São Paulo no Ar, no Balanço Geral Brasil e no São Paulo no Ar. Lombardi, me diga uma coisa. Ela pode, durante essa saída, Suzane que saiu ontem às 3h30 da tarde, ela pode ir para qualquer cidade? Ela pode sair do estado de São Paulo? Ela pode sair do Brasil? O que ela pode fazer durante uma saída temporária? Boa noite, meu caro amigo. Boa noite, Bate, boa noite a todos. Pois é, não, a lei das execuções penais ela é clara nesse ponto. Ela só saiu agora, como disse o Polito, que ela não saiu ano passado, porque ela não deu o endereço conhecido. Dessa vez ela deu o endereço conhecido, mas existem restrições. Ela tem que estar às 10 horas da noite na casa onde ela estiver, que seja de uma amiga, um endereço conhecido. Ela não pode deixar o Estado, a não ser que a Justiça autorize, a juíza que concedeu essa saída dela para a Páscoa autorize. Ela não pode viajar para outro lugar, porque a não ser que tenha autorização da Justiça. Eu acredito que a juíza não autorizou apenas a saída, porque ela tem direito, por causa exatamente da lei das execuções penais, que é a saída 5 vezes ao ano de uma detenta que já tem o direito do regime semiaberto, porque ela já cumpriu 1/6 da pena. Agora, em 2009, ela já tinha cumprido 1/6 da pena. E ela entrou com um pedido para o regime semiaberto. Na ocasião, ela foi submetida a um exame criminológico. Ela foi submetida a entrevistas durante 30 dias por 2 psiquiatras, 2 psicólogos e uma assistente social. O laudo destas 5 pessoas foi taxativo. Segundo elas, essas 5 pessoas, os 2 psiquiatras, os 2 psicólogos e a assistente social, Suzane von Richthofen foi considerada uma pessoa dissimulada, que escondia a verdade emocional e que, quando ameaçada, a bondade, o carinho que demonstrava, ficava em segundo plano e ela agia de maneira descontrolada. Descontroladamente, disseram os 2 psiquiatras, os 2 psicólogos e uma assistente social. Ela travou uma batalha com o irmão Andréas pela herança. Ela foi deserdada da herança a partir do instante que ela foi réu confessa do assassinato dos pais, da mãe e do pai. O pai, um engenheiro, a mãe, uma psiquiatra. E agora, quer dizer, ela em liberdade, depois de ter praticado esse crime, será que ela já está exatamente, ela está curada? Ela não poderia, inclusive, atentar contra o irmão? Isso, os advogados disseram que não, que ela realmente agora é outra pessoa. Ela voltou a ser submetida a um outro exame criminológico e desta vez os médicos e os psicólogos concordaram com a saída dela. Inclusive ela está saindo até um pouco antecipado para a Páscoa. Desde o dia do crime, o crime aconteceu em 2002, eu cobri o crime inteiro, eu trabalhava no jornal aqui de São Paulo, eu acompanhei o crime inteiro e uma coisa que me chamou a atenção no dia do enterro dos pais dela, ela estava ao lado de um advogado que era amigo pessoal do pai dela, e ela estava com uma roupa que não condizia com a roupa de alguém que estava perdendo o pai e a mãe de uma maneira trágica, de uma maneira como eles foram mortos a pauladas. Ela estava com uma blusinha, mostrava toda a barriga e chorou, mas aquele choro dela ali, eu confesso para você que depois, com o esclarecimento do crime, com o depoimento dela, com ela sendo dissimulada, isso me chamou a atenção no dia porque eu achava, não é possível uma pessoa que perdeu o pai e a mãe nessas condições trágicas, ela agir daquela maneira como ela agiu no cemitério, viu, Bate?
E um outro detalhe importante que isso envolve toda essa história da Susan von Richthofen. Ela, quando foi presa, quando confessou o crime, ela cursava o primeiro ano de Direito da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, PUC. Ela era uma das melhores alunas da classe. E aí, quando todos foram presos, o ex-namorado dela, e o irmão dele, o Daniel, e o Christian Cravinhos, eles disseram que o plano todo para matar o casal foi dela. Inclusive, ela bolou um plano, tirou o irmão da casa, levou o irmão para um lugar para que ele ficasse no computador. Ele ficou a madrugada no computador. Eles foram para um hotel, ela e o namorado, num motel, entraram, se registraram, foi tudo planejado. Então, é uma pessoa que deveria, ela foi condenada a 39 anos. No meu modo de entender, eu não sou advogado, não sou médico, sou um jornalista, mas eu acho que uma criminosa como ela deveria cumprir os 39 anos de prisão. Eu até daria, seria mais pesado ainda, viu, Vati? Daria uma prisão perpétua para ela. Lombardi, me diga uma coisa, ela tem mais quanto tempo de cadeia para ficar presa? Não, ela está presa há 14 anos. Então, há 14 anos, ela foi presa preventivamente antes da condenação. Mas agora, efetivamente falando, atrás das grades, quanto tempo ela tem ainda? Ou não tem mais nada? Não, ela está no regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? Sai de manhã, que ela deve estar tendo um trabalho, porque, como disse o Polito, inclusive no ano passado, ela também tentou um recurso para poder cursar a Faculdade de Administração em Taubaté, mas foi negado. E por que foi negado? A Justiça negou dizendo que ela correria risco se ela estivesse na Faculdade de Administração. Ela agora, mais um ano, menos de um ano, ela vai sair no regime aberto, se ela tiver uma conduta correta como ela está tendo até agora, sem problema, sem nada. A partir do instante em que ela sair do regime semiaberto para o aberto, aí ela simplesmente deixa o restante da pena não cumpre, a não ser que ela cometa um outro crime. E aí sim, aí ela cumpre o resto da pena. Lombardi, inclusive, as informações de bastidores que nós temos dessa menina é que dentro da cadeia, ela sempre conseguiu fazer a cabeça das outras mulheres. E ela sempre se aliava à mulher, não é? A presa, que mais mandava nas outras colegas, buscando proteção. Porque a Suzane é uma menina extremamente bonita, extremamente vaidosa, cuidava sempre dos cabelos, das unhas, fazia maquiagem e se aliava a mulheres poderosas de dentro da cadeia, as cabeças das presas, para evitar que algo de ruim acontecesse com ela. Porque as presas também têm a sua legislação interna em cada prisão e não suportam uma mulher que mate mãe e pai. Elas não admitem isso. Portanto, com medo, a Suzane se aliava, segundo informações, a essas presas mais perigosas. Da mesma maneira que ela fez a cabeça do namorado e do cunhado a cometer um crime onde não foi nada perfeito, não foi nada planejado, bem planejado, porque deixaram diversos vestígios dentro da mansão onde ela matou os pais. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: se o psiquiatra disse que a Suzane é extremamente descontrolada quando se pega no emocional, ela não pode muito bem, agora solta, bolar um outro plano para fazer um outro ataque? Quem garante que essa menina agora, só 14 anos depois de presa, não pode voltar a cometer? Quem garante que essa menina não tem uma doença que leva ela a cometer um crime? É isso que a gente fica preocupado. Estão colocando hoje na rua aqui em São Paulo uma menina que tramou friamente o assassinato das pessoas mais próximas a ela. Como fica a segurança das outras pessoas? Colocaram ela mesmo na rua com respaldo médico? Eles têm certeza absoluta que ela não tem capacidade mais de cometer nenhum crime? Que ela está recuperada? Hein, Lombardi? But, recentemente, não existe isso, porque recentemente nós demos aqui, lembra-se, aquele assassino da Zona Sul de São Paulo, ele ficou 11 anos na cadeia por causa de um assassinato. Quando saiu da cadeia, alguns meses depois, matou 6 mulheres e um homem. 6 mulheres e um homem. No caso dela aqui, ela realmente é uma situação muito delicada, porque a justiça coloca na rua uma pessoa que não sabe exatamente se vai cometer um crime idêntico, porque, como disse o primeiro laudo, retratou o primeiro laudo criminológico, ela é uma pessoa dissimulada, que esconde a verdade emocional e, quando ameaçada, a bondade, o carinho que demonstra, fica em segundo plano e ela age descontroladamente. Agora, eu diria o seguinte, olha, se no caso do irmão dela, eu não sei, porque ele se afastou completamente dela, ela recebeu uma pequena herança da avó, que foi dada pela avó dela, a avó deixou um dinheiro para ela, mas a herança do pai, da mãe, e a casa, o dinheiro do banco, tudo isso, ela foi deserdada e ela é de alta periculosidade.
responsabilidade, porque é uma mulher, como você disse bem, ela numa rebelião que houve aqui na penitenciária feminina, na zona norte de São Paulo, do Carandiru, ela quase foi linchada pelas outras presas. Por isso que, na ocasião, ela foi retirada e aí ela foi mandada para Taubaté. Em Taubaté, o nível das presas é como o presídio de Tremembé, onde os presos que são levados para lá são presos que não têm tanta periculosidade. Mas ela tem periculosidade. Será que depois de 14 anos ela mudou? Ela é uma outra pessoa? Ninguém consegue atestar. Nem mesmo o laudo criminológico acredito que consiga atestar. De qualquer forma, ela vai voltar, deve voltar, porque é para depois da Páscoa. Mas ela estava namorando, tanto é que ela casou, entre aspas, na cadeia, com uma assaltante envolvida no assassinato de um garoto de 14 anos depois de um sequestro. Chama-se Sandra, conhecido como Sandrão. Elas estão morando juntas, praticamente. Agora, é uma situação realmente delicada. Depois, uma mulher criminosa como essa, de altíssima periculosidade, é colocada em liberdade, porque não existe uma fiscalização completa aqui. Aqui não existe como nos Estados Unidos tem, que é o fiscal da condicional. Aqui não, aqui a pessoa sai e ninguém sabe o que é. Tem que voltar às 10 da noite, a não ser que ela vá com uma tornozeleira. E exatamente isso não aconteceu com ela. Não tem nem tornozeleira e nem uma pulseira eletrônica, Paty. Muito bem. Resumindo, a justiça botou na rua a assassina do pai e da mãe, sem tornozeleira. Vamos ver se ela volta no dia 15. Agora já. Hoje é 12, 13, 14, terça-feira ela tem que voltar. Lombardi, obrigado pela sua participação aqui, pelas informações. A gente se vê no balanço na segunda-feira, 6 da manhã. Parabéns, hein? Felicidades, hein, meu garoto? Tá dizendo isso pelo meu aniversário. É, né? isso aí, parabéns, hein? Obrigado. Garoto, grande abraço. Obrigado, menino alegre, obrigado. Oração. Gosto do Lombardi, mas detesto essa Suzane. Assim como a Sandrão, que foi sequestrador e participou da morte de um menino de 14 anos na minha cidade natal, Mogi das Cruzes. É uma tristeza essa lei brasileira. Tem que mudar. Não dá, pode botar a polícia que for na rua. Se não mudar a legislação do Brasil, esses crimes horrendos continuam acontecendo. Um casal que só vai para balada em carro importado, a ostentação é tanta e é bancada com clonagem de cartões de crédito e falsificação de documentos. Vamos descobrir a história juntos. Jovens, bonitos, acima de qualquer suspeita. O casal Yuri Gomes Dias, de 27 anos, e Kissela Luísa Costa, de 21, estavam acostumados a participar de grandes eventos. Gostavam de mostrar que usavam produtos caros, de marcas conhecidas. Por um bom tempo, ostentaram luxo e aparentavam ter muito dinheiro, até a polícia descobrir que tudo era resultado de ações criminosas. As investigações começaram há 4 meses, depois que a Polícia Civil começou a desconfiar da vida luxuosa que o casal levava, apesar da pouca idade. Como era final de ano, Kissela e Yuri estavam sempre fazendo compras no comércio com cartões diferentes e apareciam em todas as festas em carros de luxo e importados. Yuri e Kissela gostavam de mostrar que tinham uma vida boa. Nas redes sociais, o casal costumava postar fotos passeando em carrões, iate e em viagens fora do país. Na casa deles, os policiais apreenderam diversos cartões de crédito, relógios importados, que chegam a custar R$10 mil, celulares, computadores, tablets, além ainda de vidros de lança-perfume e uma máquina usada para clonar cartão. Era com esse equipamento que os dois conseguiam tanto dinheiro para custear a vida de luxo. Até um carro conversível, estimado em R$230 mil, e que Yuri costumava usar para passear nos fins de semana, foi apreendido. A polícia acredita que o carro foi uma forma encontrada para lavar o dinheiro roubado. Nem conta de energia elétrica Yuri gostava de pagar. Na casa dele, os policiais encontraram o lacre do padrão rompido. Yuri estava morando em uma região considerada privilegiada em Governador Valadares. Nesse bairro aqui, um aluguel de um apartamento chega a custar R$2.500. Era nesse prédio que ele estava vivendo nos últimos dias. As imagens feitas pelos policiais civis mostram o momento em que eles chegaram ao prédio. Os policiais sobem as escadas e seguem direto para o apartamento de Yuri. Um agente ainda tenta abrir a porta com uma chave. Como não consegue, outro arromba o local.
Instantes depois, as imagens já mostram Yuri sendo rendido pelos agentes. Enquanto a equipe de investigadores recolhe provas na casa de Yuri, outra equipe da Polícia Civil cumpre mandado judicial na casa de Kissela, em um outro bairro da cidade. As imagens mostram a jovem sendo retirada e já sendo levada para a viatura. Depois de trazidos para a delegacia e prestar depoimentos, Kissela e Yuri foram encaminhados para o presídio de Governador Valadares. Os dois vão responder por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, estelionato e falsificação de documento privado. Se condenados, cada um pode pegar até 16 anos de prisão. A delegada que apurou as irregularidades disse que Kissela confirmou as denúncias em depoimento. Eles foram ouvidos nesse flagrante de hoje, no interrogatório, e falaram a versão deles. Que de fato, a Kissela disse, que de fato esses cartões eram possivelmente para clonagem. Eu vou direto a Belo Horizonte, onde a nossa repórter Akimi Duarte nos conta que a polícia nesse momento tenta descobrir outros golpes dados pelo casal Ostentação. Boa noite, Akimi. Boa noite, Bate. Exatamente, mas antes eu preciso te falar que a nossa lei brasileira já permitiu a soltura de Kissela e Yuri. Eles estão soltos, a defesa deles entrou com um pedido de habeas corpus e a justiça entendeu que eles não ofereceriam risco à sociedade. Portanto, vão responder aos processos em liberdade. O que a polícia continua investigando são possíveis comparsas deles pela quantidade de cartões. A polícia acredita que existam outros suspeitos. 2 pessoas já foram alvo de buscas de mandados de busca e apreensão. Não foi encontrado nada, mas a polícia ainda acredita no envolvimento de outras pessoas. Bate. Muito obrigado.